Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos, estamos no resumidinho de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos. E você quer saber qual que é o episódio de hoje? Me acompanha! Bom, nesse episódio vamos falar sobre técnicas de pesquisa. Nossa, professora, já tem tanta coisa, já foi método, abordagem, tipo, e tem mais um bocadinho de coisa aí, hein? Mas nesse episódio, técnicas de pesquisa. Vamos começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, 41 anos, estatura mediana. Estou trajando um vestido com estampa floral em tons verdes e castanho e fundo preto, tem até uns coelhinhos saltitando por aqui. Ao fundo está a plotagem dos estúdios nos tons branco e cinza com alguns conectores e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, se você está curioso, então, quais são as técnicas de pesquisa? O que são técnicas de pesquisa? Bom, técnicas de pesquisa, elas são basicamente como que você vai fazer a pesquisa. Mas a gente já não está como fazer a pesquisa até agora? Sim. Então, como eu te falei, existem vários elementos do ponto de vista de organização didática e metodológica para os procedimentos metodológicos. E as técnicas a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Bom, então aqui nós vamos para o episódio Técnicas de Pesquisa. Isso mesmo. Então, dentre as técnicas de pesquisa, evidentemente que não estão todas aqui, estamos trazendo apenas algumas em destaque, mas existem outras técnicas que, se você ficar curioso, você pode ir lá acessar a biblioteca virtual e pesquisar. Bom, uma das principais técnicas é a pesquisa bibliográfica. E aí você tem também a pesquisa documental, a pesquisa experimental, o levantamento ou survey, o estudo de caso, a pesquisa ex post facto, a pesquisação e a pesquisa participante. Bom, o que é a pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica, ela é uma pesquisa que a gente vai fazer um levantamento da bibliografia. Lembra dos tipos de pesquisa que a gente viu nos outros episódios? Exploratória, descritiva e explicativa? Bom, a pesquisa bibliográfica, ela é basicamente uma pesquisa exploratória, porque você vai conhecer sobre o assunto. Então, para casar, eu tenho pesquisa exploratória. A técnica de pesquisa é qual? A técnica de pesquisa é a pesquisa bibliográfica. Então, eu vou levantar os estudos em artigos, revistas, livros, publicações em anais de evento, relatos de experiência, resumos expandidos que falam sobre o assunto que eu estou pesquisando, que eu pretendo conhecer. Então, digamos que eu vá pesquisar sobre construtivismo de Piaget. Então, se eu vou pesquisar sobre o construtivismo de Piaget e eu quero saber quem foi que escreveu, como que Piaget fez essa pesquisa, quem escreveu sobre Piaget, aí eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Se eu tenho uma pesquisa que ela vai se aprofundar mais, eu vou ter uma pesquisa que pode ser o quê? Eu vou ter uma pesquisa que pode ser um levantamento. O que é um levantamento? Um levantamento é quando você quando você literalmente levanta dados de uma realidade. Então, para fazer um levantamento, você tem que fazer uma investigação usando alguns instrumentos específicos. Quais são alguns instrumentos que a gente pode fazer no levantamento? Um questionário, um formulário, porque você vai levantar dados. Geralmente, uma pesquisa do tipo descritiva ou uma pesquisa do tipo... Geralmente é a descritiva. Ela trabalha com a técnica de levantamento.
e o instrumento que ela usa são os formulários ou os questionários. Então, levantamento, eu vou levantar dados a respeito de uma realidade. Esse questionário ele pode ser tanto subjetivo quanto objetivo, mas o instrumento que eu uso geralmente é um formulário ou um questionário. Quais são as outras técnicas que nós temos? Nós temos também aqui a pesquisa documental e a pesquisa experimental. Bom, a pesquisa documental, ela é uma pesquisa em que você faz uma busca bibliográfica, mas aí ela não é apenas bibliográfica. Ela é documental porque você vai buscar em documentos específicos. Não é artigo, resumo, anais, mas em documentos oficiais. Então, esses documentos são, por exemplo, o projeto político-pedagógico, uma portaria, uma resolução, que se configura como documentos oficiais. Então, não são textos científicos, são documentos. E quando você pesquisa, quando você faz essa busca, essa investigação sobre, por exemplo, a história da escola em documentos, qual foi a primeira portaria, teve portaria de autorização, portaria de funcionamento, credenciamento, quando que ela passou, quando ela mudou de ideia, de identidade, se ela mudou de nome, se ela passou de um nível para o outro, o que tem no PPC, quantos PPC que ela já teve, que teve memorando. Então, quando a gente trata de documentos, essa pesquisa, ela pode ser exploratória, mas é uma pesquisa documental. E a outra pesquisa que a gente tem é a pesquisa experimental. Na pesquisa experimental, você tem uma pesquisa que ela é voltada basicamente para experimentar, para testar uma situação, um objeto, um produto. E aí, pesquisa experimental, acho que você deve lembrar aí, né? A pesquisa experimental, ela está ligada com uma abordagem específica e também com um tipo específico de pesquisa. Ela vai ser explicativa e ela vai ser de natureza aplicada, porque eu tenho que testar, eu tenho que experimentar esse produto, esse objeto ou essa situação. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma pesquisa experimental com uma escola, eu vou experimentar o quê? Vou experimentar um livro didático? Então, os professores vão usar esses livros e nós vamos ver quais são as perspectivas desse livro, o que eles acharam do livro, quais foram as dificuldades que eles enfrentaram com o uso desse livro, quais foram as benesses. Então, eu estou fazendo uma pesquisa experimental. Uma pesquisa do tipo, né, que usa a técnica experimental, ela tem que ser de qual tipo? Ela tem que ser explicativa, certo? Então, não pode haver uma contradição entre tipo e técnica. O tipo e a técnica têm que se casar, bem como o método, a abordagem e a natureza. Então, uma pesquisa experimental, ela vai ser do tipo explicativa. E ela vai ser com que abordagem? Uma abordagem qualitativa? Pode ser qualitativa, pode ser quantitativa e pode ser mista. Mas a natureza dela tem que ser o quê? A natureza dela tem que ser aplicada. Não pode haver uma pesquisa que usa a técnica experimental com a natureza básica. Natureza básica vai ser a bibliográfica ou vai ser a documental, ok? E aí a gente tem outros tipos de pesquisa. Quais são? Esses tipos de pesquisa são o estudo de caso, a ex post facto, a pesquisação e a pesquisa participante. Bom, primeiro eu vou falar da pesquisa participante e da pesquisação. Essas duas são bem parecidas, mas são diferentes. É parecido, mas é diferente. Bom, a pesquisação, o pesquisador, aquele que realiza a pesquisa, ele participa da pesquisa, mas quem está envolvido na pesquisa, ou seja, aqueles que são os pesquisados, eles têm que realizar uma ação. Eles têm que mudar a realidade. Então, essa pesquisa, a ação, e é por isso que ela chama pesquisação, ela está ancorada no Michel Ciolan, né? Então, ele vai escrever especificamente sobre pesquisação, e o participante, o pesquisador, ele participa e ele age junto com os pesquisados para mudar a realidade. Na pesquisa participante, o pesquisador, ele participa. Ele não muda a realidade, ele não altera a realidade, tá? E aí as pessoas, elas
participam da pesquisa, mas elas dão opiniões ou elas ouvem, elas não alteram a realidade, não há mudança de realidade, é por isso que é participante. Já a pesquisa ex post facto é uma pesquisa que acontece depois do fato. Bonitinha essa palavra, né? Ex post facto é do latim. Ai, do latim sempre é mais bonitinho, né? Brincadeira. Bom, o que acontece? A gente teve um episódio agora recente na nossa história que foi a pandemia de Covid-19. E aí, analisar, por exemplo, as consequências da pandemia, o impacto nos estudos das crianças, por exemplo, de 1º ao 5º ano, é uma pesquisa ex post facto. É uma pesquisa depois do fato. Você vai analisar depois que aquele episódio aconteceu. E aí são casos específicos em que você aplica essa pesquisa. Você tem que existir um fato e ele tem que estar encerrado para que você possa fazer a análise depois que o fato encerrou, depois que o fato acabou, ok? Então, essa é a pesquisa ex post facto. Então, só recapitulando aqui nos nossos slides, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, levantamento, pesquisa ex post facto, pesquisação, pesquisa participante e a última que a gente traz aqui, mas não menos importante, o estudo de caso. Bom, o que é o estudo de caso? O estudo de caso é quando a gente estuda um caso. Cri, cri, cri. É quando a gente faz um estudo de caso. Igual em direito, cada caso é um caso, justamente. A pesquisa que usa a técnica estudo de caso, ela vai estudar um caso específico. E estudar significa que ela vai olhar tudo a respeito daquele caso. Então, se você for fazer um estudo de caso de uma escola, você tem que olhar todos os elementos da escola. Infraestrutura, recursos humanos, material, formação, professores, alunos, você estuda tudo daquele caso. E é só daquele caso. Então, aí eu faço uma pergunta para você aí. Uma pesquisa que usa a técnica estudo de caso, ela é uma pesquisa básica ou aplicada? Ela é uma pesquisa com método dedutivo, indutivo, dialético, hipotético-dedutivo? Ela é uma pesquisa, ela é indutiva? Você acha que ela é indutiva? Lembra? Dedutiva é do geral para o particular. E indutiva é do particular para o geral. Claro, o estudo de caso ele só pode ser indutivo. Não tem como eu estudar, é um caso específico, é essa a realidade aqui. Então, é do particular para o geral. Se for assim, é evidente que o estudo de caso é uma técnica de pesquisa cujo método é o método indutivo. Então, percebam como as coisas se casam, elas não podem se contrariar, elas têm que se converger, perfeito? E lógico, se você quiser saber mais, o que você tem que fazer? Ler. Bom, e aí a gente vai lá para o nosso template para a gente ver como que isso vai ficar lá no trabalho acadêmico que vocês vão fazer. Então, acompanha aqui comigo. Bom, aí eu tenho que ir lá no nosso material, no nosso template que está lá na disciplina de práticas colaborativas de estudo em grupo. Então, você colocou o tipo da pesquisa né? Olha só, a gente está continuando aí, né, os episódios. Agora você vai colocar o quê? Qual é a técnica de pesquisa que você vai usar? Para esta finalidade, a técnica de pesquisa a ser utilizada foi, né, no caso aqui, ou né, a gente pode colocar e você vai escolher, é a bibliográfica? Bibliográfica. Combinada com a documental? Opa, a documental não, né? Com a documental. Ou ela vai ser uma pesquisa... Opa, deixa eu ver. Ou ela vai ser uma pesquisa... Vou só copiar e colar para ficar mais fácil aqui pra gente, né? Ou ela vai ser uma pesquisa... Então, só pra gente acompanhar aqui, né? Ó, a finalidade. Eu só copiei aqui 2 vezes. Ela vai ser o quê? Ela vai ser a bibliográfica combinada com o quê? Você vai fazer, o seu grupo vai fazer um levantamento ou ele vai fazer a pesquisa documental? Se ele vai fazer um levantamento,
levantamento. Então, eu tenho que dizer aqui, né? Por que que é bibliográfica, uma vez que fará uma busca sobre os principais autores que tratam da temática, da temática de história de vida, da temática de sujeito social, história social. Aí você vai dizer por que que ela é bibliográfica. Lembrando que a bibliográfica é sempre esse resgate de literatura. Então, toda pesquisa vai ser bibliográfica, tá? E ela vai ser levantamento por quê? Então, história de vida, usando também o levantamento de dados sobre a formação dos professores que estudaram nesta escola. Então, vai depender aqui de qual técnica que a gente vai utilizar, né? Então, lembrando, a bibliográfica ela sempre está presente em toda pesquisa, porque sempre haverá a fundamentação teórica. E a fundamentação teórica, ela é uma pesquisa bibliográfica. Aqui, no caso, se eu for falar que ela é documental, o que eu vou falar que ela é documental? Uma vez que será realizado uma análise dos documentos oficiais da escola, como o PPC, as resoluções, os pareceres e etc. Ok? Então, o texto, você tem que dizer a técnica e por que é essa técnica. Não basta dizer, esta pesquisa utilizará a técnica bibliográfica. Tá, por quê? Como? Em que situação? Então, você tem que sempre especificar o uso daquela técnica, bem como o uso daquele tipo, o uso daquele método, o uso daquela abordagem. Então, é dessa forma que nós vamos construir aí o nosso tipo de pesquisa, fazendo essa reflexão sobre esses tipos de abordagem, lembrando que a gente vai resgatar todos esses elementos, desde a abordagem até o método, a técnica e, por último, mas não menos importante, vai vir também os instrumentos. E lógico, se você quiser saber mais, você acessa lá o nosso material que está na biblioteca virtual e leia Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas da Menga Ludwig, a Pedro Demo, Praticar Ciência, o Pedrinho é tudo de bom, e o João Mata, Metodologia da Pesquisa em Educação. Professora, posso usar outros livros? Claro, evidentemente. Você tem toda uma variedade de títulos disponíveis lá na biblioteca, mas os que nós utilizamos para realizar esse trabalho foram estes. Então, mais diretamente, são esses livros que nós estamos indicando. Mas existem outros títulos que, se você quiser se sentir mais à vontade com a leitura, você pode também acessar. E, para encerrar o episódio, claro, né, fica a dica, leia, leia, leia. No próximo episódio, instrumentos de pesquisa, como que a gente organiza a coleta de dados. A coleta de dados a gente ainda não fez. Até agora a gente disse mais ou menos como que a gente vai. E é por isso que chama percurso metodológico. Aguardo vocês nos próximos episódios e se você perdeu algum, volta lá e assiste. Até a próxima, bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.